Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a alegria e os desafios de ser mãe nessa quarentena. E junto comigo eu trouxe uma amiga, a Priscila, e ela vai também compartilhar e falar um pouquinho da experiência dela com a gente. Olá, eu sou a Priscila. Eu tô aqui a pedido da Fabi para falar um pouquinho sobre a minha maternidade nesse momento de quarentena. Para vocês entenderem um pouquinho, eu tenho 2 filhos, a Maia, de 3 anos, e o Bento, de 1 aninho. Eu sou fotógrafa, eu tenho uma escola de fotografia junto com meu marido, que também tem uma empresa de vídeo. Então, juntos a gente administra 3 empresas. Então, pessoal, para mim, né, a maior alegria é o fortalecimento do vínculo com meu filho, né? Sem dúvida, esse é o ponto mais forte aí de poder estar tendo mais tempo, que às vezes a gente acha que a gente precisa de muito tempo para ter um vínculo com o filho, né? Assim, eu digo, você precisa ficar o dia inteiro com ele. Você ficar o dia inteiro com ele, mas se você não estiver presente, né? Você não estiver dando uma atenção de qualidade, não adianta. Porque às vezes a gente pode deixar de fazer certas coisas e se sentir culpada por achar que a gente precisa estar 100% com o nosso filho. E não, se você estabelecer ali um tempo seu, na sua rotina, de qualidade com seu filho, isso é suficiente. Isso eu aprendi numa palestra de educação positiva, no qual eles explicam isso, né? A gente precisa fazer outras coisas na nossa vida, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da casa, por exemplo. É importante que a gente saiba isso, né? Eu falo isso porque eu tenho contato com outras mulheres que têm filho e elas têm levam um pouco dessa culpa, às vezes, né? Por achar que não está dando tempo, atenção suficiente para o seu filho. E nessa quarentena, a gente veio para o sítio dos meus pais, aqui no interior do Rio, para conseguir deixar as crianças ao ar livre, ter qualidade de vida com as crianças, né, o possível, e ao mesmo tempo conseguir ter ajuda também, rede de apoio. Meus pais estão aqui, eles têm mais de 60 anos, então eles precisam se cuidar e a gente não pode ficar saindo e voltando. Então, o ponto mais positivo dessa quarentena, sem dúvidas, é estar mais tempo com ele, poder dar um maior tempo para ele, mas ao mesmo tempo o mais desafiador é em poder passar para ele que mesmo que eu esteja em casa, eu não posso ficar 100% com ele. E a criança, quando ela ainda não tem maturidade suficiente para entender isso, ela não alcança, é um pouco desafiador, né? Porque você precisa lidar ali com aquela emoção do seu filho de querer atenção, né? Porque quando você trabalha fora e você tem um apoio ali, uma rede de apoio, ou a criança está na escola, ou a criança está com alguém da sua confiança cuidando dela, né? Você consegue executar as suas outras tarefas e não precisa lidar com isso, né? Só que a gente vivendo, né? Essa situação, que inclusive é uma situação nova, né? A gente caiu de paraquedas e está precisando lidar com isso, né? A gente está aqui já tem quase 3 meses. A forma que a gente encontrou de lidar melhor com tudo isso foi se organizando, né, de forma prática, então reestruturando as empresas para atender o que a gente dava conta de atender, até porque muitos serviços foram cancelados nesse momento. E a gente se organizou também mentalmente, para saber que a gente não ia mais conseguir trabalhar as mesmas horas, as mesmas quantidades de horas, e que a gente ia precisar ficar mais tempo com as crianças nesse momento, porque eles exigem atenção, eles também estão sentindo que está tudo muito estranho no mundo, né? Para mim, esse é o maior desafio, vamos dizer assim, é ter que fazer outras coisas, e uma dessas outras coisas é o meu trabalho, porque eu costumava trabalhar, o meu trabalho todo era externo, e eu trouxe meu trabalho para dentro de casa.
Então, esse entendimento, por mais que eu converse com ele, é difícil. Porque se é difícil, às vezes, a gente lidar com nossas emoções, mesmo a gente já tendo uma maturidade maior, imagine para uma... Então, é importante a gente entender, às vezes a gente fica sem compreender a criança, né? Assim, pô, ela tá mais raivosa, ela tá mais impaciente, ela tá mais chata, né? E a gente perde um pouco da paciência. E ok, tudo bem, super natural também. Mas uma coisa que eu falo que a gente não apaga o fogo com fogo. É que eu tento sempre, para quebrar um pouco ele, eu abraço. Eu procuro abraçar. Às vezes saem uns gritos também, tá, pessoal? Normal, sou ser humano também. Mas, em geral, eu procuro abraçá-lo, acolher, para diminuir. E aí a forma que a gente tem de aguentar tudo isso é dividindo as tarefas e pedindo ajuda um para o outro, para que a gente chegue no dia de amanhã. O objetivo é que o dia termine. Mas assim, esse tem sido o meu maior desafio, sabe? É ter que fazer, se equilibrar ali com vários pratos na mão, fazer tudo ao mesmo tempo. E então, pessoal, eu separei 4 dicas de coisas que eu tenho feito. É óbvio que cada um tem a sua forma, cada um vai encontrar o seu jeito, mas a gente dividindo, talvez a gente vocês consigam aí captar algo, e eu espero que vocês também compartilhem também o de vocês. Procurei criar uma rotina. Mesmo estando em casa, eu procurei criar uma rotina sem muita rigidez, tá? Porque também vamos aproveitar os benefícios da quarentena, né? A pessoa que acordava todo dia às 5 horas da manhã, então vamos acordar um pouquinho mais tarde. Mas assim, eu procurei estabelecer uma rotina, né, de coisas e horários para que eu tivesse um direcionamento, né? Então eu estabeleci algumas prioridades e flexibilidade de coisas que eu preciso realmente de fato fazer, são prioridades. Um outro ponto é fortalecer o vínculo, né? Que eu já falei que foi o ponto mais positivo, que é dessa quarentena, é aproveitar para fortalecer o vínculo com o filho, né? Separar um tempo de qualidade com ele. E um outro ponto é cuidar, ter um tempo para cuidar de mim, porque se eu não tô bem comigo, eu não tô bem com você, eu não tô bem com ninguém. Então é um ponto que faz assim super diferença na minha vida, ter um tempo para mim. Eu preciso de um tempo para mim, e sozinha, que fique claro. E um outro ponto também é não controlar, né? Não querer ter o controle de tudo, e não se cobrar, né? Não se cobrar e não cobrar o outro, porque, cara, a coisa já tá tão difícil que se a gente ficar cobrando, se cobrando e cobrando alguém agora, acho que a gente não deveria nunca, né? Mas acho que nesse momento especial a gente não deve cobrar ninguém, nem se cobrar, porque senão a coisa vai ficar mais pesada ainda. Então é continuar sempre, vamos continuar da maneira que dá, né? Um passo de cada vez que a gente chega lá. Tem hora que dá vontade de surtar, tem hora que dá vontade de fugir, mas a gente pede ajuda. Eu acho que é a única coisa que pode manter nossa cabecinha sã nesse momento. Um beijo muito forte às mães solo, que estão sozinhas com as crianças por aí. Eu sei que tem muita gente que está cortando um dobrado, preso em apartamento também. Eu sei que a gente está aqui num lugar de super privilégio, porque a gente tem um quintal. Mas também não é fácil estar numa casa cheia de gente. Então, acho que para tudo tem seus desafios, e o principal é a gente saber que isso vai passar e que a gente só precisa sair inteiro disso. E as crianças precisam do nosso apoio, porque é a gente que tem estrutura emocional para ajudá-las. Força aí para vocês. Pessoal, essas são as minhas dicas. Eu agradeço a participação da Pri. Um beijo grande, brigadão. Pessoal, eu desejo luz, paz, amor. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.